Olá, queridos e queridas alunas, vamos continuar a nossa parte de comentário de questões da banca FGV. Vamos agora a uma questão que ela não é muito tranquila, tá certo? Ela não é muito tranquila, mas eu trouxe para vocês essa questãozinha porque ela eu acho assim, ela é meio malandrinha. Na parte de imputabilidade ou inimputabilidade penal, você sabe o que é isso? Quando o camarada comete um crime, ele pode ter a ele imputado uma pena. Ou seja, o que é imputado? Quando eu comecei a estudar medicina legal e direito, né, verdade, direito penal, eu não sabia o que era imputar. Né? Não é imputar, é tudo junto, tá? Não tem nada com... Né? Então, é isso. Então, imputável é um indivíduo que, dentro de um processo legal, pode vir a ser penalizado dentro desse processo. Vai ter uma pena culminada, né? Olha que bonito. E inimputável é um cara em que não se pode ter atribuído a ele uma pena. Foi há um ano atrás, aqui na minha cidade, uma senhora caminhando, até perto da minha casa, não foi muito longe não, cerca aqui de 1 quilômetro e pouquinho. Tem uma praça, havia uma senhora caminhando, ela passou por um rapaz, disse bom dia, isso era umas 7 horas da manhã. De repente, isso foi tudo gravado, né? No local tem câmeras. O que aconteceu? O rapaz voltou, sacou da bolsa dele uma faca, chegou próximo da senhora, deu um chute nela, derrubou ela ao solo e desferiu um monte de facadas. Se não me engano, por volta de 30 facadas. Ela veio a óbito, é claro. Né? Nessa situação, né? Não que é claro. Tem gente que toma 30 facadas e não morre. Mas... aí, esse cara, ele vai ser julgado por homicídio doloso e ele vai ter uma pena? Sim ou não? E a ideia é, quando você comete um ato que está descrito, né, no direito penal, no Código Penal, como um crime, vamos dizer assim, você é passível de ter uma pena, exceto em algumas situações. São situações de inimputabilidade. Agora você pode ter a inimputabilidade e a semi-imputabilidade. O que é a semi-imputabilidade? Vamos supor que a pena seja 10 anos. Mas, devido a certas condições, nós vamos estudar algumas delas aqui, o indivíduo ele cometeu um ato sem ter um total discernimento daquilo. E primeiro, você tem que ter a volição, a vontade para cometer o ato. E o segundo, ter o discernimento daquilo que você está fazendo. Saber do que você está fazendo. Se você tiver a volição e o discernimento, você é plenamente imputável. Mas, e quando a pessoa tem alguns problemas, principalmente mentais? Esse indivíduo, ele pode ser semi-imputável ou inimputável. Só para vocês terem uma ideia do caso que eu estava comentando aqui, esse rapaz que matou a senhora, ele é inimputável. Ele tem transtornos mentais e ele era paranoico, né? Ele tem esquizofrenia, chamada de paranoide, né? E acabou não vai ser condenado, mas ele vai ter, por exemplo, outras medidas, digamos assim, sanitárias. O cara vai, por exemplo, para clínicas psiquiátricas. Existem essas possibilidades, né? No direito a gente vê isso com muito mais detalhes do que eu estou falando aqui, mas é uma boa ideia já do que você pode ter para essa parte de psicopatologia forense. Psicopatologia forense. Então vamos dar uma olhadinha nesta situação, por isso eu selecionei essa questão para vocês. Vamos lá? Um indivíduo
hipomaníaco, então, maníaco, hipomaníaco, trabalha em um banco. Ele observa a rotina e descobre que pode desviar dinheiro de contas de clientes, temporariamente, para a sua própria conta, de modo a ganhar dividendos. Depois de algum tempo lucrando em prejuízo alheio, é descoberto e processado. Assinale a alternativa que indica de que modo sua condição mental, então, de que modo sua condição mental pode interferir na aplicação da pena. E aí nós temos: não interfere, isenta, atenua, atenua, isenta. E aí, moçada, eu gostaria que você pensasse um pouquinho dentro desse comando da questão. Dentro desse comando da questão, dentro dessa situação, muito cuidado, porque não basta você encontrar a palavra hipomaníaco, ou esquizofrênico, ou epilético. Porque o epilético, por exemplo, se ele está medicado, ele está consciente do que ele está fazendo, ele tem consciência, ele tem discernimento dos seus atos e ele mata alguém, ele pode ser condenado e, processado e condenado. Agora, durante nos momentos pós uma crise epilética, esse cara ele está completamente desorientado, ele pode matar alguém. E aí sim, dentro dessa avaliação clínica que será feita, vai se ver se realmente esse cara pode ser atribuído uma pena imputável ou não. Normalmente, nessa situação que eu acabei de falar, imediatamente após uma crise epilética, ele normalmente é considerado inimputável. Sabe quem que é inimputável também? Quem? Os menores de 18 anos, não é isso? Olha que bacaninha, não tem pena. Eles vão ter outras medidas socioeducativas, mas não a pena. Isso está previsto em lei. Então vejam aqui, eu quero que vocês percebam o seguinte: esse indivíduo, independente dele ser hipomaníaco ou não, ele teve discernimento da sua conduta? Ele sabia o que ele estava fazendo? Então, a meu ver, pelo comando, só citar que é hipomaníaco não quer dizer nada. O cara, de repente, ele não estava dentro de uma fase de crise, um período de crise. Ele está bem ali, ligadão, bem esperto, a ponto dele perceber detalhes da rotina bancária em que possibilitou a ele pensar numa forma de desviar o dinheiro, de subtrair o dinheiro. Então ele teve a volição e o discernimento. Nesse caso, o que vai acontecer com ele? Ele vai, na aplicação da pena, vai isentar? Não, não isenta. Atenua, pois o seu transtorno o priva do autocontrole? Nas condições mencionadas, não. Atenua, pois tem uma perturbação da saúde mental? Não. Não interfere na aplicação da pena. Por que não interfere? Porque ele sabia plenamente o que ele estava fazendo. Ele sabia tudo o que ele estava fazendo. Belezinha? Vamos a uma questão agora que é de antropologia forense. Antropologia forense. Eu adoro essa parte de antropologia. Acho uma das partes mais fantásticas da medicina legal. Apesar também de achar, assim, uma das mais difíceis em alguns aspectos. Bem complicados, por sinal. Muitos nomes, muitas coisas a se saber, mas ela é fantástica. Eu gostava muito da papiloscopia. Quando eu comecei a mexer com o estudo de medicina legal, eu adorava a papiloscopia. Acho muito interessante ainda. Mas eu tinha um receio de antropologia porque era muito complicado, muita coisa, tem que saber muita coisa. Mas mesmo sabendo disso, mesmo tendo que saber muita coisa, é uma das partes que eu mais gosto da medicina legal. Olha quem que eu vou trazer aqui. Olha quem estou trazendo aqui.
Deixa eu ver um negócio. Sabe o que é isso aqui? Hein? Nós vamos usar essa criatura, né, para algumas questões que envolvam ossos do crânio e da face. Mas eu gostaria que vocês soubessem que existe algo chamado dimorfismo sexual. O que é o dimorfismo sexual? É a diferenciação entre sexo masculino e feminino. Vou colocar o enunciado da questão para vocês. Então vamos lá? Então vejam aí qual que seria a nossa resposta. O que vocês acham? De novo a banca com a exceção de uma. Perceberam? A exceção de uma incorreta é quase que uma tônica nas questões da FGV. As alternativas a seguir apresentam características presentes no crânio masculino, à exceção de uma. Ou seja, quando fala que é a exceção de uma, é que não está presente no crânio masculino, mas possivelmente está presente no crânio feminino. Então vejam, falando de crânio, tá aqui, né? Nós temos vários ossos, seria interessante que você conhecesse esses ossos principais. Vamos ver as alternativas. Letra A. Borda cortante na margem superior da cavidade orbitária. O que é isso? Borda cortante, então aquilo que corta, na margem superior da cavidade orbitária. Professor, mas eu nem sei o que é cavidade orbitária. É essa região aqui, acima dos olhos, cavidade orbitária. Meus queridos, minhas queridas, existem muitas diferenças nos ossos da cabeça, vamos dizer assim, do crânio, né? Do crânio. Quando você compara os ossos do crânio masculino e do crânio feminino. Muitas diferenças. E justamente essas diferenças que a banca gosta de pedir. As bancas adoram pedir essas diferenças. Não só ossos do crânio. Mas, só para aproveitar o gancho, os ossos mais importantes para a diferenciação do dimorfismo, se é masculino ou feminino, não são os ossos do crânio, mas da pelve, também chamado de bacia. Tá legal? Mas na cabeça, são os ossos aí em segundo grau, digamos assim, de importância relativa. E aí, vamos ver o que ele diz. Nos ossos masculinos, a gente costuma ter ossos com maiores dimensões, mais robustos, mais acentuados os ângulos. E nas mulheres, ossos menores, mais delicados, mais delgados, mais finos. Delgado é fino. Então o que acontece? Aqui a órbita feminina, ela é mais delgada, ela é mais fina. Então um impacto aqui corta mais facilmente do que em algo que é mais rombo, mais rugoso, mais grosseiro, que é o que temos no masculino. Vamos dar uma olhadinha nas alternativas? Então, borda cortante na margem superior da cavidade orbitária. Isso aqui é típico do sexo feminino, do gênero feminino. Beleza? Crista nucal. Nós temos a crista nucal, a crista na nuca. Apófise mastoides volumosas. Professor, o que é apófise mastoide volumosa? Então, você sabe qual é o que você está falando de mastoide? É esta região aqui, ao final do temporal, perto do ouvido. Então isso aqui é apófise, dá para ver aí? Essa parte mais aguda aqui, né? Então isso é apófise mastoide volumosa. Esse osso aqui atrás, ele é bem volumoso. Nas mulheres ele é mais estreito.
Aí nós temos eminência mentoniana. Se quiserem, coloco de novo. Ó. Eminência mentoniana. Mento. Mento. Esta região aqui, ó, do queixinho. No homem, ela é mais acentuada. Na mulher, praticamente não se observa. Então, esse meu esqueletozinho aqui, ele tem todas as características de ser um crânio masculino. Que mais? Glabela proeminente. Eu não sei o que é glabela, professor. Então, você tem que aprender um pouquinho de anatomia. Ossos do face e do crânio. A glabela é justamente essa região aqui, ó, entre as duas órbitas oculares. Essa região aqui é a glabela, que está no osso frontal. Esse osso frontal é todo esse ossão aqui da fronte. Beleza? Então, isso é glabela proeminente. Essa região próxima, né, entre as duas órbitas oculares. Nessa regiãozinha aqui. Beleza? Respondendo a essa questão, o que não é comum, o que não é típico ou característico, né, do osso, né, do crânio masculino, é ter a borda cortante. Belezinha? Vamos a uma questão agora para odontologia forense, mas é uma questão sobre DNA. Estou olhando aqui, minha lousa está aqui, eu quero ver o enunciado para a gente já poder fazer uma prévia. O DNA é um assunto muito importante dentro da medicina legal. Está aí associado com genética forense. Tá certo? Genética forense. Só que tem um detalhe. Você tem, já ouviu falar muito, né? Teste de DNA para paternidade, teste de DNA para identificação, teste de DNA para isso, teste de DNA para aquilo. Tá muito na moda hoje falar em DNA. De uns anos para cá, ela é a técnica mais usada, né? Ou melhor dizendo, é a mais precisa. É aquela mais precisa para se identificar uma pessoa. Lembrando, sempre é uma técnica de confronto. Você precisa ter o DNA e um DNA, uma amostra de alguém relacionado com esse indivíduo que a gente está aqui, ó, né? Buscando saber quem que é. E a gente pega alguém que poderia ser da família dele, alguma relação, um vínculo familiar com essa vítima. Ou até com um material dele próprio. Por exemplo, esse cara, você sabe quem que ele era, mas só quer confirmar a identificação. Pode-se pegar, por exemplo, uma escova de cabelo, onde a gente tem ali o bulbo capilar. Nesse bulbo capilar nós temos DNA. Mas o DNA, eu ia falar agora, né? Nós temos o DNA mitocondrial. O DNA nuclear, prestem atenção, vou trazer aqui. Você tem a célula, certo? Aqui você tem o núcleo. E aqui você tem o citoplasma. Na citoplasma nós temos aquele negócio que parece um feijãozinho, um amendoinzinho, né? Aqui é mitocôndria. E aqui é o núcleo. Aqui nós temos DNA. E aqui nós temos DNA. Dentro da estrutura da mitocôndria. Beleza? Então nós temos dois tipos de DNA. Só que é muito importante você saber algumas coisas acerca desses dois tipos. São muito diferentes. Não na formação, mas em algumas características que eles apresentam. Por exemplo, o DNA mitocondrial, ele é muito usado em casos em que a gente tenha pouco material genético, incêndios, em material muito degradado. Por quê? Porque existem muito mais cópias do DNA mitocondrial do que do DNA nuclear. Isso é uma grande vantagem. O DNA mitocondrial, ele resiste muito mais às intempéries a que a célula, o material genético pode ser submetido do que o nuclear. Certo? E tem mais. Nem tudo é vantagem, agora tem uma desvantagem. A desvantagem é que o DNA mitocondrial,
Isso até que seria uma desvantagem comparando com o nuclear, mas ele é muito interessante ainda em alguns aspectos. Ela, né, esse DNA é de origem materna, exclusivamente origem materna. Quer dizer que eu tenho o DNA da minha mãe? Tenho. Na fecundação, quando a gente tem óvulo e esperma, quando nós vamos ter o acrossomo, que é a cabeça do espermatozoide, que ele vai perfurar o óvulo, que ele vai passar para ter a fecundação, ele perde todo o resto do espermatozoide, inclusive a região que estão as mitocôndrias. Daí, pessoal, todo o DNA mitocondrial é exclusivamente da mãe. Então, eu tenho DNA mitocondrial de quem? Da minha mãe. A minha irmã, da minha mãe. O meu filho vai ter da minha esposa. Certo? Então, cuidado com essas coisas. Agora veja, a minha mãe tem material DNA mitocondrial de quem? Da minha avó. Então a gente diz que, como esse material vem das mães, a gente chama isso de um marcador de matrilhagem. A gente tem as informações que vieram da mãe. Então isso é muito importante que você saiba diferenciar. Tá bom? Vamos ver as alternativas? Nem li o enunciado, né? A identificação pelo DNA é uma opção frequentemente adotada na odontologia forense. Um dos métodos possíveis de serem utilizados é a identificação do DNA mitocondrial. Com relação ao DNA mitocondrial, assinale a afirmativa incorreta. Sempre preste atenção com essa banca, porque põe a exceção de uma ou incorreta. Então, o DNA mitocondrial, ele é encontrado no citoplasma celular? Certo. É uma herança exclusivamente materna? Certo. Tem uma estrutura em dupla hélice circular? Certo. É abundante em restos humanos? Certo. Inclusive nos ossos, né? Não pode ser localizado em hemácias. Você fala assim, professor, não pode ser localizado em hemácias? Porque tá certo, né? Eu, inclusive, tenho no meu curso esse comentário. O DNA existe em hemácias? Só nas jovens, né? Logo que elas são formadas. Mas existe? Não. Aí olha o que a banca fez. Bitola o aluno a guardar essas coisas. Olha, não tem DNA em hemácias. Não tem DNA em hemácias. Mas não tem qual DNA? O nuclear. Porque a hemácia tem mitocôndria. Entenderam onde a banca quis te pegar? Por isso eu trouxe essa questão para vocês. E a resposta dela é a letra D. Não pode ser localizada em hemácias? Pode. Pois as hemácias apresentam ou possuem mitocôndria. Eita banca que quis derrubar a criatura. Agora nós vamos a mais uma questão. Questão de tanatologia. A parte de cronotanatognose. Nós vamos conhecer um pouquinho dos fenômenos cadavéricos. E aqui é muito tranquilo. Eu vou trazer a questão, depois eu passo o bizu para vocês. Eu vou trazer a questão, você vai ler. Vocês viram que a banca costuma ter ali enunciados pequenos, né? Curtinhos. Isso é bom. Mas você tem que ficar atento às informações, tá? Então, o processo de putrefação se desenvolve em 4 fases. O reconhecimento dessas fases pode ser uma importante ferramenta na cronotanatognose. Analise as afirmativas a seguir e assinale aquela que, olha aqui, ó, não corresponde a uma etapa de putrefação. Geralmente é isso, né? Não corresponde, exceto, incorreta.
Nossa, tá um cheiro ruim aqui. Tá um cheiro bem ruim. Nossa senhora, que cheiro ruim. Que cheiro ruim. Como que a gente fala brincando quando o cara tá com cheiro ruim? Nossa, esse cara tá com CC, hein? Ele tá com uma CC. Então esse é o bizu. Tá cheirando nada aqui não. Só fiz essa brincadeira aí pra você ficar atento ao bizu. O que é o CC? Ele não falou da putrefação que tem 4 etapas? CE. CC. Esse é o bizu. Quando alguma coisa está podre, fede. Certo? Principalmente um cadáver. Porque vai começar a decompor proteínas. E aí liberam alguns, né, alguns peptídeos, alguns polipeptídeos que são muito mal cheirosos. Nós temos aí algumas aminas que são liberadas, chamadas de cadaverina, putrescina, que são muito fedidas. Então guarde o CC. São as 4 fases. A fase cromática, a fase enfisematosa, que também pode aparecer como fase gasosa, a fase do quê? Colicoativa e a fase E de esqueletização. Esse é o bizu, CC. É nesta ordem normalmente que se instala. Primeiro começa a mancha verde abdominal, certo? A mancha verde abdominal. Como isso dá uma coloração, a gente chama de fase cromática. Ela acontece depois da autólise. Começa a ser a decomposição dos tecidos, né, pela proliferação bacteriana. E ela vai se alastrar pelo corpo inteiro, tá? Começa ali, fossa ilíaca direita, mas vai passar para o corpo inteiro. Depois a gente tem a formação, né, como essas bactérias estão se proliferando, estão degradando os tecidos, começa a produção de gases. Então o corpo tende a gigantismo, a inchar, a formar bolhas de gás. Não confunda com flictenas, que são as bolhas de queimaduras. Uma tem gás e a outra tem lá os líquidos, né, resultantes da resposta ao calor. Então, meus jovens, basta você lembrar do CC. Autólise, ó, não começa com C nem com E. Cromático, sim. Ó, tá aqui. Enfisematoso, tá aqui. Colicoativo, tá aqui. Esqueletização, tá aqui. Porra, velho, que bizuzinho top, hein, professor? Essa realmente, né, essa dica realmente é uma dica muito bacana para vocês. Próxima questão. Nós vamos falar aqui de lesões contusas. Então dê uma olhadinha. Lesões contusas são capazes de provocar soluções de continuidade e lacerações de diferentes estruturas no corpo da vítima. O tipo de lesão contusa, eu sempre gosto de destacar algumas palavras. Ela é contusa superficial, ela é produzida pelo acúmulo de linfa em regiões em que há plano subjacente, resistente e impermeável. É conhecido pelo nome popular de... Então, cuidado. Nós temos, ó, dentro das lesões contusas, as escoriações, que são os raladinhos. Nós temos as lesões que levam a ruptura de vasos, por exemplo. E dependendo de onde acontece essa lesão, ela vai ter um nome. Então nós temos, ó, equimose, hematoma e bossa linfática ou sanguínea. Bossa linfática ou sanguínea. Linfa é algo diferente do sangue, tá certo? Parece mais com um líquidozinho assim, que parece mais a água do que o sangue. Daí, moçada, tem uma palavra bacana aqui, uma não, mais do que uma. Esta região em que aconteceu a lesão, ela tem plano subjacente resistente. O que seria isso?
osso, por exemplo. Então, se eu tomar aqui, já assistiram o MMA? O cara toma um soco, uma porrada aqui, que é uma lesão contusa, forma aquele calombo. Não é calombo que a gente fala, o que fala? Um galo. Pronto, o que é um galo? É a bossa. A região não tem ali, naqueles momentos iniciais, para onde o material sair. Então ele vai acumular e vai dar esse inchaço. Então essa é a bossa, certo? Bossa não é edema, nem é hematoma. Portanto, vamos ver as alternativas. Ela é conhecida como galo. Sim. Como é de linfa, galo d'água. Resposta letra A. Gota de água, não. Bossa de água, não. Pereba de água, não. Corno d'água, não. Eu até coloco aqui, né? Eu até colocaria aqui uma observação que muita gente poderia marcar essa alternativa. Eu abriria essa possibilidade até de ter recurso para essa questão. Não sei se teve, né? Isso aqui eu peguei a questão após a de aplicação, não vi se teve erro de mudança de gabarito, alguma coisa assim, ou anulação da questão. Às vezes a questão é anulada por um erro material, simplesmente, não tem uma justificativa. Mas aqui, eu acho meio estranho, né, colocar galo d'água e bossa d'água. A banca deu como resposta galo d'água, lembrando que é uma bossa. Belezinha? Opa, é aqui. Bom, existem questões que o indivíduo resolve apenas observando, sendo um pouco atento ao que está escrito no enunciado. E um pouquinho de teoria, é claro. Então vamos dar uma olhadinha nessa questão também de traumatologia. As lesões contusas podem ser divididas quanto à sua localização em superficiais e profundas. Assinale entre as alternativas abaixo aquela que não corresponde a uma lesão contusa profunda. Então, ó, ele não quer profunda. Se ele não quer profunda, o que ele quer? Superficial. Entenderam? Gosta de trazer uma dificuldade. Então vejam, ó, entorse é uma lesão contusa que nós temos nas articulações. Rotura de vísceras, certo? Ela é profunda. Então entorse nas articulações. Rotura de víscera é profunda. Esmagamento vai até planos internos, é profundo. E luxação é também em articulação, quando o osso sai dessa articulação. O que é superficial? Nós acabamos de falar das bossas linfáticas e sanguíneas. Elas estão na região que tem osso, estão na região mais externa. Daria para você matar essa questão por eliminação, pensando assim, onde está isso? Onde está essa lesão? É justamente isso que a banca pediu. Beleza? Portanto, mais uma questão finalizada e mais um bloco finalizado.